Confesso que para fazer esse vídeo está sendo muito difícil, mas infelizmente a gente tem que falar sobre o jogo da seleção brasileira. Sou um apaixonado pelo futebol brasileiro, sou um apaixonado pela maior seleção de todos os tempos, pentacampeã do mundo, carrega no seu escudo 5 estrelas, e se fosse fácil ganhar, quantas seleções não teria 5 estrelas, né? Foi assim que Zlatan Ibrahimovic disse no pós-jogo contra a seleção da Escócia, se não me falha a memória, ou contra o Japão, ele teceu esse comentário. Mas a verdade é que Brasil 1, Noruega 2, foi um jogo em que me decepcionou muito em relação à falta de intensidade, a falta de agressividade que houve em um jogo de mata-mata. Não vi hora nenhuma jogadores, não é apelar o sentido da palavra, mas pelo menos demonstração de vontade, de ter um líder ali dentro do campo que demonstrasse que queria, que fosse mais... que não aceitasse tão facilmente certas situações, certos toques de bolas da Noruega. Não estou falando para bater e fazer mais ou menos igual o Paraguai fez, que tentou sempre intimidar o time da seleção francesa com muitas faltas, mas ali na frente começava já o que ditava o ritmo ali para trás. Um Vini Júnior sempre a passos andantes, nunca vi o Vini Júnior agudo, com eletricidade, essa é a palavra, né? Algo que estivesse ligado na tomada. Vi ele a passos andando, sempre à espera de uma transição ofensiva para que ele tivesse gás o suficiente para correr, que ele tinha campo, algo que não teve contra o Japão, mas em nenhum momento ele combateu, correu, deu carrinho, chamou o pessoal para vir. Aquilo ali demonstra o que o time esperava dele. Ela falou, se ele tá trotando, eu também aqui atrás vou trotar. É mais ou menos assim, uma coisa puxa a outra, sabe? E no futebol a defesa começa sempre lá no ataque. Eu não vi o Vini Júnior, com todo respeito, fazendo uma grande partida hoje, e foram lapsos que teve dentro da partida, e assim, precisava mais dele, e ele sempre a trotes, faltando muita intensidade, faltando agressividade. É inadmissível a seleção pentacampeã do mundo contra a Noruega, com todo respeito, que fez uma grande eliminatória para a classificação para a Copa do Mundo, e eu já os temia quando eu vi eles jogando num jogo do Qualify da Euro. Eu falei, nossa, se calhar esse time no nosso caminho, nós somos fregueses da Noruega, não sei por que nós não conseguimos vencê-los. 3 derrotas e 2 empates, algo assim, são tabus que é difícil de ser explicado, e o Brasil terminar com 34% de posse de bola contra uma seleção norueguesa, com todo respeito, é muito pobre, é aceitar demais certas situações, e a Copa, ela custa caro, ela paga-se caro certos erros. Tivemos chance com o Bruno Guimarães de pênalti, tivemos chance com o Endrick no primeiro toque de bola dele, tivemos um cruzamento que o Casemiro poderia tocar para trás, pensou em chutar, um chute, meio cruzamento, não fez nenhum nem outro, tivemos oportunidades nas transições, mas o passe não saía bem. As escolhas do Carlo Ancelotti hoje, com todo respeito, não foram positivas. O Ryan era um setor, era um elo bom, o menino não estava fazendo um mau jogo, estava ajudando a marcação, estava impedindo que a bola entrasse por aquele setor. A partir do momento que ele tira ele, põe o Neymar Júnior no jogo, abre o Endrick pro flanco, o Endrick não tem a característica de marcar, o setor ficou muito exposto ali, tanto que é por ali que saem os 2 gols da seleção norueguesa. Então, assim, ele tinha que ter colocado o Neymar, até acredito que tinha, a última dança dele, né, era a última oportunidade dele, de fato, conseguir ter alguns minutos ali dentro da Copa do Mundo, e infelizmente o Neymar entrou, desmontou por completo, a falta de intensidade que já era grotesca, passou ainda mais. Nota-se claramente que o Neymar está fora de um ritmo constante, fora de uma intensidade que se pede para o jogo de futebol, e quando o Jorge Jesus, lá em 2024, se eu não me engano, ou início de 2025, disse que ele não serviria para o Al Hilal porque ele não acompanhava a intensidade do que os outros jogadores estavam entregando, todos os brasileiros, incluindo eu, falaram, não, Jesus é muito exigente, o Jesus ele está falando coisa, é o Neymar, tem um perfume diferente, tem uma magia, é o Neymar Júnior, aquele Neymar que driblava, que fazia facão, mas o Jorge Jesus estava certo, porque o futebol moderno, infelizmente, eu tive essa lesão, eu sei bem o que o Neymar está passando. A gente volta, mas nunca volta na nossa essência, nunca volta na nossa excelência. Nós perdemos muito tempo de recuperação, nós podemos fazer trabalho de força, trabalho de recuperação muscular, trabalho um trabalho exausto na academia, de dobrar a perna, de esticar, de ganhar novamente a mobilidade, mas nós nunca mais conseguimos ser os mesmos, nunca mais conseguimos nos soltar. Não, parece que o joelho ele não tem mais a mobilidade que tinha antes, aquela ginga, aquela magia de virar, de girar, de ação,
ofensividade, de duelo, e infelizmente o Neymar perdeu isso. Ele mesmo no pós-jogo dá uma declaração falando sobre isso, né, que foi ali que tudo começou, foi ali que tudo terminou, sabedor que vai ter que abrir o espaço da seleção para outro camisa 10, seja o Rodrigo, seja o Estevão, seja o Endrick. O importante é que nós começamos hoje a Operação 2030. No dia 5 de julho de 2026 é o dia que inicia a Operação 2030. E o Carlo Ancelotti tem que estar ciente disso. Ele tem que estar muito ciente. Eu estou aqui fazendo um vídeo bem amplo assim, do que eu vi do jogo, do que podemos aceitar, falta de intensidade, isso não podemos normalizar. Foi algo assim grotesco que eu fiquei abismado quando eu vi um jogo dessa magnitude, de mata-mata. Tinha que ter tido mais ligado numa voltagem maior, mas a Operação 2030 com o Endrick, com o Vini Júnior, que é novo, o próprio Estevão, que não esteve na Copa, o Ryan, o Bruno Guimarães, o Wesley, que teve, infelizmente, a sua lesão. Então, assim, uma geração que vai ter que buscar forças já no início agora desse trabalho, e um trabalho que tem 13 meses à frente, já uma Copa do Mundo, 5 jogos como experiência. Carlo Ancelotti deve ter aprendido muitas situações. Ele mesmo no pós-jogo disse que nós tivemos a oportunidade de ganhar e tivemos de fato. Podemos dizer que a gente perdeu para nós mesmos? Sim, se nós fizéssemos 1-0, saísse na frente, a história do jogo poderia ser outra, forçar eles a errarem, forçar mais jogadas, mas a verdade é que não aproveitamos certas situações, que a operação pós-2022 foi péssima. Isso nós temos que ter realidade também. Nós não tivemos uma pós-Copa do Mundo do Catar tão positiva assim. Nós tivemos Ramon Menezes, tivemos Edinaldo Rodrigues, que andou sempre a namorar o Carlo Ancelotti lá no Real Madrid, flertando, e ele sempre postergando as situações. Tivemos depois o Fernando Diniz, Fernando Diniz dirigia um clube de futebol, que era o Fluminense, e alguns outros dias ele ia lá preocupar com a seleção brasileira. Então, assim, foi literalmente largado o pós-2022 às traças, a nossa seleção. Foi deixada de lado. A gente sempre achou que a camisa ia resolver. E ela às vezes até resolve. Contra o Japão resolveu, o Japão se omitiu de jogar, viu a grandeza do outro lado. O próprio jogador da Noruega disse, a partir de agora nós não tememos ninguém, tiramos o Brasil e nós temos que voltar a ter esse ímpeto, voltar a ter esse sintoma de grandeza que às vezes está deixando de ter por vários jogadores da entrevista. O Brasil daqueles tempos atrás já não é mais o mesmo. Nós temos que voltar a parar de ter discursos negativos já aqui dentro do nosso país. Eu tenho certeza que hoje 95% da imprensa, de torcedores, estão criticando, estão falando, para que pôs o Neymar, para que pôs o fulano, aquele Ederson, Bruno Guimarães bateu o pênalti, porque nós somos ufanistas, apaixonados, mas nós temos que ter realidade. Outras seleções tiveram um pós-2022 muito melhor que o nosso, e nós temos que ter intenção de que o 2030 começou. Essa geração não é para agora, a geração é para 2030, são jogadores jovens, vamos ter que reformular tudo lá atrás. Os goleiros nossos são todos acima dos 33 anos, Alisson, o Ederson e o próprio Everton, não vão ter que começar do zero a linha defensiva. Marquinhos já é um jogador ultrapassado também para a seleção, já deu como o Thiago Silva deu, o Danilo na lateral direita, Alexandro. Então são assim, peças que não competiam no nível interno de treino para ocupar o espaço. Nada contra o Douglas Santos, que cumpriu até bem, mas o Alexandre nunca incomodou. O Ibanez começou ali o primeiro tempo contra o Marrocos, já saiu para nunca mais jogar. Então o Igor Thiago, com todo respeito, foi muito bem na Premier League, saiu em 45 minutos contra o Marrocos para nunca mais voltar. Então assim, nós não tínhamos a competitividade, nós tínhamos se calhar 12, 13 peças ali que o Ancelotti contava de fato, e essa operação 2030 ela já inicia agora, porque senão daqui 4 anos podemos estar falando a mesma coisa. O mais importante gol que o Brasil fez foi ter renovado com o Ancelotti antes dessa Copa iniciar. Por que eu digo isso? Porque ele sentiu que era uma Copa do Mundo, viu os jogos de mata-mata, viu o peso que a seleção brasileira tem e viu quais jogadores jovens que estão ali podem no futuro e precisam melhorar e vão ajudar a seleção brasileira, aqueles que possam vir surgindo. Então, Carlo Ancelotti foi uma lição muito grande para ele, lição para os jogadores jovens, lição de que uma Copa não perdoa erros claros como tivemos hoje. E para que 2030 nós começamos já nesse dia 5 de julho. Até lá, teremos 5 anos de comando técnico com a mesma comissão, até lá teremos muito trabalho de encontrar novos jogadores. É geracional esse problema nosso, desde 2010 para cá, em que tem aquele quadrado mágico, aquele quarteto lá de 2006, 2010 já começava a surgir um tal de Neymar, mas não foi para a Copa, aquela coisa, e aí começou uma geração só de
decadência, uma geração que não surgia tantos talentos, surgia muitos jogadores bons, mas um acima da média, como tínhamos 3, 4 na seleção, hoje nós só tínhamos um, e que esse um chegou totalmente baleado na Copa, chegou lesionado, nunca foi uma peça ou uma opção clara para o Carlo Ancelotti, tanto é que o Neymar Júnior jogou apenas nem um tempo, né, 41 minutos, totalizando a entrada dele contra a Escócia e a entrada contra a seleção da Noruega, então foi muito pobre, muito pouco, daquele 10 que comemorou a nação inteira, não só no Brasil, mas vários outros lugares do mundo, quando o Carlo Ancelotti leu o seu número, a verdade é que ele mesmo já sabia que ele não teria tanta intensidade, não teria tanta voltagem para o que o jogo pede, devido a uma lesão muito séria que se passou, e foi lesionado depois de novo para uma lesão na sua panturrilha, mas não podemos apagar a história que o Neymar construiu, é o maior artilheiro da seleção, na história chegou a 9 gols em Copas do Mundo, finaliza a sua carreira no estádio com a camisa da seleção brasileira, no estádio onde iniciou, então tudo certo, vida foi muito bom o Neymar ter feito e encantado o mundo do futebol com a sua magia, e agora temos que encontrar uns novos talentos para 2030. Deixo esse vídeo aqui com um pensamento extremamente positivo, triste no meu coração, muito triste de verdade, abalado mentalmente pelo jogo em que vi, a falta de agressividade, a falta de intensidade. Queria essa classificação para enfrentar a Inglaterra ou o México, que devem estar jogando nesse momento, mas para mim deixa uma sensação muito positiva de que um olhar de uma ótica onde nós temos 5, 6, 7 jogadores que perfeitamente vão chegar no auge na próxima Copa. O Vini Júnior, por exemplo, vai chegar com 28 anos, mais experiente, mais rodado, em que em alguns momentos como hoje pedia mais intensidade e ele não teve. Um Bruno Guimarães vai chegar com mais aquele pênalti que eu perdi, não pode, os erros. Então assim, eu vou me aperfeiçoar, com certeza ele deva sair do Newcastle para clubes maiores. O Ryan já vai estar com 22, 23 anos, mais experiente, o próprio Endrick, o Estevão. Então são assim, é uma geração de bons talentos. O Luiz Henrique já tem 27, 28 anos, já pode, se calhar não tá. É um jogador que esperava-se muito dele e não competiu. Para o Carlo Ancelotti não o colocar em nenhum momento nos jogos, é porque não conseguiu mostrar nem nos treinos que poderia competir por um espaço ali deixado pelo Estevão, deixado pelo Rafinha. A verdade é que a seleção tinha poucos membros, poucos jogadores para uma competição que exige muito. Agora, 2030 começa, a partir desse dia 5 de julho, vamos descansar, vamos procurar esquecer um pouco o que se passou nesse dia 5 e o foco para 2030 começa. O Brasil fica mais uma Copa sem título, mais uma vez derrotado por uma seleção europeia, para mim tudo certo. A Bélgica, a Croácia e agora a Noruega, né? Na sequência, 18, 22 e 26. Mas o que mais importa é que o 2030 nós estamos começando de uma forma séria, começando com um comando, já sabendo quem vai ser esse comandante, sabendo quem são os jogadores jovens que teremos até lá, o que precisa ser reformulado no sistema defensivo, uma reformulação brusca, tira todo mundo e já não convoca no primeiro jogo eliminatório que já teremos depois. Se calhar pode ser assim, ou então vai tirando aos poucos, deixando uma experiência ainda, traz um Marquinho, porque é um jogador experiente, para ir ajudando uma defesa mais jovem. A verdade é que a geração tem que surgir novos talentos e tomara que até 2030 surja aí pelo menos um novo Neymar e que possa ajudar esses meninos aí. Vamos pensar junto, vamos pensar positivo. A Operação 2030 já começou nesse dia 5 de julho de 2026, o dia que o Brasil foi derrotado para ele mesmo, perdendo para a Noruega, que pode, infelizmente, nos chamar de freguês. Um forte abraço. O Cometa precisou de 2 chances e foi lá e fez um gol. E eu vi uma frase até interessante para finalizar o vídeo. Ela diz o seguinte: a Copa é como... Foi até do Samer Adi. A Copa é como a vida. Às vezes você não precisa de muitas oportunidades. Você precisa de poucas, mas tem que aproveitá-las. Foi assim que a Noruega avançou. Teve poucas, mas caiu no pé certo, na cabeça certa de quem realmente decide. E o Haaland estava lá, 7 gols em 4 jogos em Copa do Mundo. Muitos falam de Kylian Mbappé, que pode ser um dos maiores artilheiros da história de todas as Copas. Também acredito que será, mas vê um Cometa aí com, no mínimo, se a Noruega conseguir vagas para as próximas Copas, ele deve aí, certamente chegar aí a uns 15 gols facilmente. Já tem 7 em 4 jogos, imagina aí, agora para os próximos jogos e confrontos dessa Copa. Um forte abraço, fica com Deus e pensamento positivo. Foi ruim, foi péssimo, agora vamos ver o que nós preparamos para 2030 nessa operação que se inicia hoje, no dia 5 de julho de 2026. Tchau!